Evangelho no lar é bênção divina, alimento das almas, amor, disciplina. Há 2000 anos Jesus contou um segredo. Evangelho no lar, na casa de Pedro. Evangelho no lar, na casa de Pedro. Trouxe a boa nova, espargindo luz, ensina o caminho que a Deus conduz, caminho seguro do Pai Criador. Jesus nos ensina a crescer no amor. Jesus nos ensina a crescer no amor. Ele é nossa luz e traz harmonia, dissipando as trevas, transformando em dia. Amigos do Mestre, traz sustentação, reúne a família no culto cristão. Reúne a família no culto cristão. Reúne a família no culto cristão. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união.
eterna, para a vida eterna. Boa noite, queridos amigos deste Evangelho, queridos amigos do plano espiritual, Mestre Jesus, Mãezinha querida, que tenhamos nesta noite a oportunidade de fazermos cada lar na casa de Pedro, que consigamos transformar os nossos lares nas casas de Pedro, para ouvir a boa nova e o mais importante, que consigamos colocar em prática o doce Evangelho de Jesus, que consigamos transformarmos pelo menos um pouquinho em cada um de nós, transformarmos essa luz, transformarmos essa luz que se expandirá por todos à nossa volta, e assim conseguiremos todos juntos transformar este nosso mundo. Precisamos estar juntos e pedimos ajuda a todos os nossos amigos do plano espiritual, ao nosso Mestre querido Jesus. Mestre, fica conosco, hoje e sempre. Leva-nos até o Pai. E, por favor, Jesus, abra cada vez mais o nosso coração para que consigamos chegar até o Pai. E assim, envolvidos nessa luz maravilhosa, vamos pedir autorização para iniciar o nosso Evangelho de hoje. Com a graça de Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado, querida. Obrigada às meninas que abriram a sala e que também nos ajudaram com as músicas, que muito enriquece o nosso evangelho. Aqueles que entraram depois, que eu não tive oportunidade de falar, seja bem-vindo e uma boa noite. Seja bem-vindo no nosso evangelho. O capítulo de hoje, para aqueles que chegaram aqui pela primeira vez, é o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós já estamos estudando há algum tempo, e o capítulo de hoje é o capítulo 16, versículos 1, 2 e 3. Esse versículo chama Salvação dos Ricos. Então, vamos aprender juntos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Isso fala em São Lucas, está falando isso no capítulo 16, versículo 13. Então, um jovem se aproximou dele e lhe disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhes respondeu: Por que me chamais bom? Só Deus é bom. E Ele é bom o tempo todo, né, meus amigos? Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? Disse-lhe Jesus. Jesus lhe disse, desculpa. Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, e amai o vosso próximo como a vós mesmos. O jovem lhe respondeu, tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. Que me falta ainda? E Jesus lhe disse: Se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai-o aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois, vinde e me segui.
O jovem, ouvindo essas palavras, foi-se embora muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus lhe disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Digo-vos ainda, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. São Mateus, capítulo 19, versículo 16 a 24, São Lucas, capítulo 18, versículo 18 a 25, e São Marcos também, capítulo 10, versículo 17 a 25. Mas aqui tem uma nota, né, da pessoa que escreve o Evangelho, que ela fala sobre essa história de camelo, entre um cabelo e uma agulha, né? Que isso resulta de que, em hebreu, a mesma palavra se emprega para designar cabo e camelo. E Jesus também, ele, com seus ensinamentos, ele queria dar um chacoalhão na gente. Ainda temos o versículo 3, que depois a gente acaba lendo também. Então, ele traz para nós ensinamentos. O que seria servir a Deus e a Mamon? Né? O que é isso? O que Jesus quer dizer? E uma coisa espetacular que Jesus também fala: Deus é que é bom. Deus que é o Pai de bondade. Jesus enfatiza isso e às vezes a gente acaba esquecendo disso, que Deus é bom. E que nós estamos, às vezes, passando por momentos de desafios, testados pelo nosso pedido mesmo, porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio, e aí a gente acha que Deus não é bom. Ai, Deus que botou isso no meu caminho. Deus, tira Deus disso. Somos nós que escolhemos os caminhos que vamos seguir. Temos os amigos espirituais ao nosso lado? Com certeza. Ele sugere para que a gente não pegue aquele caminho inadequado? Sugere. E será que a gente ouve? Será? Às vezes é contra a nossa vontade. Aí você fala assim, ixi, eu estou tendo aqui uma sugestão inadequada. E às vezes é o amigo espiritual que está falando com você. E quando ele fala de servir a Deus e a Mamon, ele fala assim, né? Como é que eu faço para ter mais desprendimento? Né? Será que vai caber tudo isso dentro do meu caixão? Né? Será? Será que aquele monte de roupa que a gente tem no guarda-roupa, às vezes a gente passa até um ano sem vestir a mesma roupa, não é? Chico falava, eu só quero 2 ternos, só 2, porque assim eu não fico preso a nenhum. Eu não estou recriminando, e nem Jesus está recriminando, que você trabalhe, que você ganhe seu dinheiro, que você tenha o seu sustento, que você entre na internet, olha lá as coisas que tem para comprar. Ele não está recriminando isso. Jesus está falando que você não pode ficar apegado nisso. Apegado ao ponto de você deixar a sua balança, né? Aquela balança com o prato assim, né? Bem pesado para o lado material. Eu sou focado no lado material. Né? Às vezes uma pessoa precisa de ajuda. As pessoas precisam de ajuda, principalmente nesse momento. Né? Não, meu Deus, como é que vai ser amanhã? Se eu der isso para a pessoa, amanhã eu não vou ter. Olha, quanto mais a gente faz isso, mais a gente tem. Né? Lembra do óbolo da viúva? Né? Lembra? Que Jesus fala que foi ela que doou mais? Lembra? Não, né? O outro saco era imenso, daqueles 2 que chegaram no céu. Não, esse foi eu que dei, né? Então, a gente precisa. É simples, é tão simples o que Jesus fala para nós. O nosso dia a dia é muito simples, é muito simples.
Então, envolve a gente ter esse desprendimento. Desapega, não tem aquela história lá de um site aí, desapega, desapega? Vamos desapegar. Não é? A gente não precisa, eu não estou aqui recriminando, será que a gente precisa de tanta roupa, né? De tanta coisa, de tanta panela, de tanto isso? Será que a gente precisa de tudo isso? Posso te garantir que quando desencarna, não dá nem. As pessoas às vezes me perguntam com todo respeito, eu sempre estou falando comentários para o nosso aprendizado. As pessoas já logo em seguida querem desocupar o quarto, quer pegar tudo das roupas e dar, tudo aquilo que tinha, né? Mas os cacarecos do outro a gente quer dar logo. Então não fica se apegando, não. Porque quando você desencarnar, você vai estar lá já, né? No seu novo local de morada, né? Que você não vai precisar, né? Não vai precisar de nada disso. Lá não vai precisar tingir cabelo, ainda bem, porque o meu tá branquinho. E a pessoa falou assim, nossa, você tá com cabelo branco. Eu falei, não vou mais tingir cabelo, que não tenho nem mais paciência. Lembra aquela lambrequeira, aquela coisa toda? Mas também não estou dizendo aqui aqueles que pintam. Acho ótimo, né? Mas lá não precisa mais disso, porque lá não tem cabelo, né? Então, é o plano espiritual, é o perispírito, né? Com certeza nós temos as vestes espirituais. E as vestes que a gente desenha para nós no plano espiritual pelos nossos pensamentos. Mas voltando na lição, e ele fala, como é que eu faço, hein, Jesus, para ir lá com você? Quero ir lá com você. Será que a gente está em condições de ir onde Jesus está? Se a gente não desapega nem daquela, eu gosto tanto dessa roupa, um dia, né? A gente sempre fala isso, às vezes é até repetitivo. Nossa, essa roupa, um dia eu vou servir nela de novo, né? Então, a gente precisa começar a rever essas posturas. Principalmente porque o planeta, ele está precisando que a gente faça a reciclagem, porque a gente não sabe até quando a gente vai ter o material aqui. O planeta está pedindo isso. Vamos reciclar. Vamos pegar aqueles materiais que a gente não usa e levar no reciclado, ou se não sei se vocês têm, aqui de terça-feira passa o caminhão, ele pega o reciclado. Né? Mas a gente precisa desapegar dessas coisas. Aí o rapaz, quando Jesus fala, vende tudo e dá aos pobres, será que é isso que Jesus quer de nós? Inclusive, tem uma passagem no livro, do livro no Evangelho, que ele fala que se você pegar todos os seus bens e dividir, quando é no outro dia, aqueles que você dividiu não tem mais nada, porque tem gente que não sabe administrar o valor. Eu não sei qual é o capítulo, mas nós temos isso no Evangelho. Então, não é a questão que Jesus fala que vai impedir você de entrar no plano espiritual porque você tem um pouco mais de valor. Não é isso. A pessoa pode ser uma pessoa que não tenha nada, mas ela não tem o desprendimento. Ela não tem. É aquela pessoa que falta o desprendimento dela. Até mesmo com relações afetivas, nossa, tudo meu, esse é meu, não largo. E aí, quando desencarna? Você vai obsediar o coitado que foi para o plano espiritual? Lá, meu Deus, eu não vivo sem você. Às vezes ele está deitado do teu lado na cama e você não vê, porque ele está ali e você não para de chamar ele. Às vezes a gente atende as entidades no trabalho de desobsessão, o Espírito fala, não, mas não sou eu que obsedio ele, é ele que me obsedia, eu quero seguir minha vida, mas ele não deixa. Então, nós precisamos. E o aprendizado, ele é simples. E a gente tem que fazer isso diariamente. Ninguém está pedindo para você, sabe, fazer tudo de uma vez. Não dá, não dá.
as crianças que estão na live, que nós vamos depois orar por elas, não vai entrar na faculdade amanhã. Não vão. Elas vão no período delas, elas vão todo na caminhada delas, até que um dia ela vai entrar na faculdade. Assim somos nós. Então, não vai exigir aquilo de você e se tornar aquilo uma insanidade. Eu preciso conseguir, mas não vamos deixar de fazer. Eu sugeri, quando a gente começou o Evangelho, há muito tempo atrás, que eu nem me lembro quando é que nós começamos, que a gente pudesse ler uma pergunta do Livro dos Espíritos por noite. Aí, depois o tempo passou e eu não perguntei mais. Pergunto, eu não sei nem se estão todos aqui daquela época. Será que a gente leu? Porque já passaram 2 anos. Já passaram. Se eu não me engano, não sei se era esse caderno que nós iniciamos aqui o Evangelho. Deixa eu ver se é esse caderno aqui. Eu acho que é. Nós começamos os Evangelhos no dia 11. Mentira, no dia 11 não, no dia... Olha só quanto tempo faz que nós iniciamos o Evangelho. Sabe quando nós iniciamos o Evangelho? Dia 8 de julho de 1920. 2020. 8 de julho de 2020. Não sei porque eu falei 1920, talvez eu tenha vivido nessa época. Inclusive, quem fazia as coisas naquela época nem estão mais aqui no Evangelho, ó. Não estão. Então, se nós estamos, daqui a pouco vai fazer 3 anos que a gente tem o Evangelho. Será que a gente já conseguiu? Está marcado aqui a sugestão para ler o Livro dos Espíritos. Daria para ler o Livro dos Espíritos 2 vezes, porque são 2 anos, 365 perguntas, que você não leia todos os dias, né? Porque às vezes tem sábado, tem domingo, e a gente acha que sábado e domingo não é dia da gente fazer ler Evangelho. Mas aqui eu sei que todo mundo faz Evangelho diariamente e ora antes de dormir, né? Então, esse capítulo, esses 2 versículos, são maravilhosos para nós, porque ele se refere ao desprendimento. E o versículo 3, ele conta uma história. Então um homem lhe disse do meio da multidão: Mestre, dizei a meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me estabeleceu para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? Depois lhe disse: Tende cuidado em vos guardar de toda avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. Olha só o que Jesus fala. A profundidade, né? Sua vida não depende dos bens que ele possua. Então, às vezes a gente também não tem. Não vamos ficar chorando, eu não tenho, eu não tenho. Não está aquela história de reclamação? Não tem? Eu não me lembro agora como é que é efetivamente. Mas diz que toda hora que você reclama, você fica patinando que nem esteira no mesmo lugar. Ele disse em seguida essa palavra: havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente. E ele mantinha em si mesmo estes pensamentos: que farei? Porque não tenho lugar onde eu possa encerrar tudo que colhi. Eis, disse ele, o que farei. Derrubarei meus celeiros e os construirei maiores. E aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens, e direi à minha alma, tu tens muitos bens reservados para vários anos. Repousa, come, bebe, ostenta. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse a esse homem: insensato que és, vai ser retomada a tua alma esta noite mesmo. E para quem será o que amontoastes? Acabamos de falar, não é?
para quem vai ficar as roupas que a gente deixa? Aí eles falam assim, ó, essa tá maiorzinha, leva para você. Ó, esse sapato tá melhorzinho, leva para você. Não é assim? Hein? Não é? Então, é assim que vai ser. É chocante? É, mas é assim que funciona, não é? Né? E é isso o que acontece àquele que amontoa tesouros para si e que não é rico diante de Deus. Quem fala isso é Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. Olha, é espetacular essa parte do Evangelho, porque ele está falando para nós, esse versículo 3 é maravilhoso, não é verdade? Eu sugiro que hoje é dia. Que dia que é hoje? Dia 10 de janeiro de 2023. É um convite. Eu tenho 2 convites para fazer para vocês. O primeiro é se juntar a nós nas nossas orações. A partir de hoje, iniciamos orações às 18 horas. Por favor, vamos orar juntos pelo nosso planeta e pelo nosso Brasil. A segunda, já que a gente está no começo do ano, que é momento da gente verificar os planos, né, do futuro, dá uma olhadinha no seu guarda-roupa, dá uma olhadinha na sua estante, vê se não tem livro duplicado, ou se às vezes você já não leu. Aí sabe o que você faz? É legal fazer isso. Quando você sai, outro dia falaram assim, você saiu, é época de chuva, aí você joga semente na terra. Lembra disso? Não é assim? Né? E eu vou falar para você assim, né? Sabe aquela roupa que não tá legal? Você saiu, tem ela no carro, aquela roupa, aquela camiseta, aquela meia, aquele agasalho que você não usa mais. A hora que você passar perto de alguém que precisa, dá para ele, dá para aquela pessoa, aquela roupa. Faça isso. Eu aprendi isso com uma pessoa, né? Ou se não, outra coisa que eu quero falar para vocês. Esse evangelho aqui, acho que ele custa R$10. Acho que é R$10. Se você tiver um evangelho, sabe quando você está passando assim por algum lugar? Coloque embaixo da porta da pessoa, né? Coloca lá. No outro dia, você anda no outro lugar, põe lá um evangelho, um livro de esperança. Se não dá para pôr evangelho, tem várias mensagens que a gente tem por aí. Coloca uma mensagem quando você está na rua, assim, está no ônibus, deixa uma mensagem ali, fala, deixa lá uma mensagem. Alguém vai pegar aquela mensagem, você pode ter certeza, ela vai ter destino certo. Alguém vai pegar aquela mensagem, como nós temos uma aqui, ó, a única dádiva, que fala sobre Simão Pedro. Deixa eu ver que horas são. É a única dádiva. Ela é muito grande, eu vou atrasar o evangelho. Mas é uma coisa maravilhosa. Simão Pedro estava cansado depois de 20 dias junto ao povo. Ele banhou, fez tudo. E aí, após 3 semanas consecutivas de luta, fatigara-se e preferira isolar-se entre alcaparreiras amigas. E aí ele tem um diálogo com o mestre. Amigos de Caibar-Chútil, está no livro do Francisco de Assis, né? Médio Francisco e o Irmão X. Eu vou deixar para contar outro dia, porque ela é bem grande, essa história. Mas ele vai reclamar para Jesus. Vai reclamar, sabe do quê? Eu fiz, sabe, mestre, e ninguém viu. Sabe? Eu andei na rua, sabe o que a Vilma me falou?
Ela pediu para eu pegar umas camisetas, botar no banco do carro, numa sacolinha. Eu dei na rua, a pessoa nem agradeceu. Eu dei bom dia, a pessoa nem respondeu. E assim, nós vamos encontrar todos os tipos de pessoa. Às vezes, a gente julga precipitadamente. Às vezes, a pessoa está tão triste. Eu tenho atendido pessoas assim, que ela não tem vontade nem de falar. Nem de falar. Sabe? Então, antes da gente julgar alguém, a gente precisa primeiro ver o evangelho que Jesus nos ensina. Mas retomando aqui, dê também o que você tem no coração. Ao levantar, abrace seu filho, teu esposo, tua esposa, teu pai, tua mãe. Seja um excelente cuidador de seus animais, com amor e com carinho. Porque a gente não sabe, como o versículo fala 3, se a sua alma, no caso, né, alma, espírito desencarnado, vai amanhecer amanhã. Antes de dormir, vai lá no leito do seu filho, da sua filha, do teu esposo. Boa noite. Obrigado pela sua companhia. Sabe, aquela comida que você fez estava tão gostosa. Às vezes as pessoas fazem as coisas para a gente nem... Por exemplo, uma pessoa traz pão todo dia, né? Vamos supor numa casa, que a gente não come mais pão. Mas vamos supor que traga. Ah, a pessoa faz todo dia, você fala, né? E não é assim. O sol está todo dia, você agradece o sol. A terra, o ar, a água, o alimento da sua mesa. Para ele chegar ali, dependeu de muita gente para o seu alimento chegar ali, inclusive o seu, de trabalhar para o seu sustento. Com muito carinho eu estou falando tudo isso. Com muito carinho. Às vezes eu vejo brincando assim nos grupos, tá chovendo aqui. Aí o outro, não, aqui não tá não, tem telhado. E a gente na nossa cama, no quentinho, com a cobertinha, com meia, com cachecol, que às vezes até dorme de tanto que é o frio. A chuva lá fora e a gente está ali dentro do nosso quentinho. Não tem telhado. É com muito carinho que eu falo tudo isso. Com muito carinho. Oferecendo a você, meus irmãos, nesta noite tão especial, um pouquinho desses conhecimentos, que eles sejam primeiros passados por mim. Que primeiro eu tenha a boa vontade de mudar as minhas posturas. Que, como diz, eu vou encerrar com isso, Gandhi, um dia foi abordado, que para falar com Gandhi era não sei quantos na fila. Eu acho que eu já contei isso, mas eu vou contar de novo, porque me veio na mente. Aí uma mãe chegou para ele e falou assim, Gandhi, fala para o meu filho largar de comer açúcar. Ele, tá bom, eu vou falar, mas a senhora vem daqui uma semana? Tá bom. Tá bom, deixa eu esperar uma semana para esperar uma semana. Aí daí uma semana ela, nossa, ansiosa, porque a gente não é ansioso, né? Nossa Senhora, a gente não é.
Às vezes o resultado do exame demora. Ai, meu Deus, está demorando o resultado do exame. Ai, meu Deus do céu, né? Aí, eu estou falando por mim. Aí, daí uma semana, ela pegou aquela filha imensa lá. Nani, você lembra de mim? Eu vim aqui para você falar para o meu filho parar de comer açúcar. Aí ele falou assim, menino, para de comer açúcar. Ela, peraí, mas você faz isso comigo uma semana, ou sei lá quanto tempo foi, para eu falar para ele parar de comer. Eu falei, antes de eu falar para ele parar de comer, eu tive que parar de comer açúcar. Então, antes de eu falar isso para vocês, com todo carinho, eu tenho que ver o meu guarda-roupa, os meus livros, eu tenho que beijar meus filhos antes de dormir, eu tenho que fazer uma comida boa para eles, e eu tenho que, fundamentalmente, dar bom dia nos grupos todos os dias e abrir esse evangelho e dizer a você, você é muito importante aqui no nosso evangelho. Receba do meu coração a minha gratidão e que estejamos juntos todo esse ano, envolvendo-nos juntos em amor, em vibração para a nossa melhoria. A gente sustentando uns aos outros. Em nome de Deus, em nome de Jesus. E a gente vai aqui vibrar pelos nomes que eu vou ver aqui agora. Quase 3 anos, isso mesmo, Sônia. Vamos lá. Luciana Vilela de Oliveira Souza. Ela está com muita dor na coluna, então a gente pede vibrações por ela. A neta Madalena Veras Moreira. A gente pede e envolve essas pessoas no manto da mãezinha. Vibrações por Igor Harley Ali Elbi. Então, vamos lá. Ansiedade, Vanderlei Rodrigues, vibrações por ele. William Santos. Murilo Henrique de Paula Souza. Vibrações para Marileide Lopes, que retornou ao plano espiritual ontem. As equipes espirituais acolha com amor. Vamos seguindo. Vibrações pela nossa amada companheira de trabalho, Floripes Ruiz Casson. Vibrações para Cleusa Batista, problemas. E também vibrações que eu marquei aqui, alguns nomes que me pediram. Pela Lara, uma sobrinha de presente que eu ganhei, vibrações para ela, que ela seja envolvida também no manto da mãe. Vibrações por Dona Antonieta Sapienza, Armando Antoninho, que não está bem. Vibrações pela Jubelina Toniette, a nossa companheira maravilhosa. Vibrações por Ana Lúcia Parran. Vamos envolver a Ana Lúcia. Ela está todas as semanas no Evangelho, ela está no hospital, passando um desafio imenso. E vibrações por Rosemary, que ela seja também envolvida no manto da mãezinha. E todos os nomes que foram colocados nas vibrações desta noite. Que todos eles possam ser amparados. E também para a dona Ivete, né? Mãezinha do Ney, que ela também seja abraçada. Jesus, toque cada um. Cura, Senhor, aonde dói. Ó Senhor, o Senhor que é o nosso pastor e não nos faltará. Abrace, Senhor, a cada um. Em nome de Deus, em nome de Jesus. Nós vamos pedindo para a nossa companheira colocar a nossa prece das vibrações. Senhor, abençoe as crianças que são a esperança de um mundo melhor. Proteja o homem do campo
sustenta o país, derramando suor. Senhor, dê paciência aos enfermos que sofrem nos leitos dos hospitais. Senhor, mande a luz do teu brilho, perdoe seus filhos que erram demais. Senhor, protegei os velhinhos que pelos caminhos vão lentamente, chorando e implorando a visita dos filhos ingratos que estão ausentes. Senhor, dê conforto e alívio para aqueles que choram de frio e de fome. Senhor, equilibre a justiça para que ela exista para todos os homens. Senhor, é tão grande a beleza que a Mãe Natureza tem para oferecer. Senhor, proteja as florestas e as aves que infestam o nosso amanhecer. Senhor, tire o mundo do abismo, não deixe o egoísmo por tudo a perder. Dê luz para os governantes que tenham consciência do que vão fazer. Senhor, Criador do universo, te peço em meus versos a paz mundial, socorro aos homens aflitos que estão em conflitos entre o bem e o mal. Senhor, de bondade infinita, perdoe os que brincam com teu amor profundo. Senhor, tenha pena da terra, não deixe que a guerra destrua o mundo. Meu Deus, tenha pena da terra, não deixe que a guerra destrua o mundo. Meu Deus, tenha pena da terra, não deixe que a guerra destrua o mundo. Senhor Jesus, nós vamos encerrando o nosso evangelho de hoje com o coração agradecido e aquecido. Aquecido por essa mensagem doce, esclarecedora da noite. Se nós não passamos nessa encarnação, com certeza um dia nós passaremos pela travessia da vida física para a vida espiritual. Então, que nós possamos guardar as lições de hoje e outras praticá-la, que o Senhor possa inscrever no nosso coração, na nossa mente, para que nós sejamos criaturas melhores, para que nós possamos sair dessa encarnação numa condição muito melhor do que quando aqui chegamos.
que nós nunca soltemos as suas mãos, porque o Senhor nunca solta a nossa, nunca desiste de nenhum de nós. Então, que nós possamos, através do Teu Evangelho, repetidas vezes, falado ao nosso coração, falado ao nosso ouvido, que nós possamos nos fortalecer na fé, nos fortalecer na esperança, nos fortalecer na alegria e continuarmos caminhando na Tua direção. Abençoa, Senhor, os nossos lares. Abençoa, Senhor, a vida dos nossos familiares. Entra, Senhor, dentro dos nossos lares. Põe Tuas mãos, Senhor, sobre as nossas medicações, sobre as nossas águas, sobre a vida de cada um que convive conosco e também dos nossos bichinhos de estimação. Que a Tua luz seja sempre em nosso lar. E que nós possamos, Senhor, nos sentirmos sempre agasalhados pelo Teu amor, para que possamos ter forças para continuar. Abençoa-nos hoje e sempre. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus, graças à nossa Mãe Santíssima, graças a Jesus. Graças a Deus. Desculpa, eu coloquei uma música maravilhosa para entrar agora, só que não estou conseguindo entrar. Quão grande és tu, mas vou tentar mais uma vez. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre ouço a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo o teu poder sem par. Então minha
seu filho dando ao mundo para salvar, na cruz vertendo o seu precioso sangue. Minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, te adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso